Olá, minha gente. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo da eletrostática. Hoje vamos ver a lei de Coulomb. E o que seria a lei de Coulomb? Nós vimos em aulas anteriores que entre partículas de sinais diferentes existe uma força, e essa força é uma força de atração. Isso entre partículas aí de cargas diferentes, de sinais diferentes. Vimos também que cargas de sinais iguais ocorre justamente o contrário. Existe uma força de repulsão entre essas partículas. Então a lei de Coulomb ela trata isso basicamente disso. Por quê? Porque Coulomb observou a sua lei diz o seguinte. Diz que quando eu tenho dois corpos eletrizados, dois objetos, vou pegar aqui uma canetinha, vocês estão vendo aí o objeto aqui, esse objeto verde, o outro vermelho. A lei de Coulomb diz que existe uma força de atração ou de repulsão entre dois corpos eletrizados. E ele percebeu também o seguinte, ele atribuiu até nomes a isso. Ele começou a dizer que quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância entre eles, podemos representá-los por pontos e chamá-los de cargas elétricas pontiformes. Então, Coulomb atribuiu esse nome quando a carga elétrica em cada corpo for muito pequena. Quando a carga elétrica é muito pequena, ele começou a chamar de carga elétrica pontiforme. Nós vamos usar muito esse conceito de uma carga pontiforme. Então é importante você saber que uma carga elétrica pontiforme é quando a carga elétrica do objeto é uma carga elétrica muito pequena. A gente atribui esse nome. E ele percebeu o seguinte, que entre dois corpos, como vocês estão vendo aqui, existe uma força de atração ou de repulsão entre esses dois corpos. E percebeu-se também o seguinte, que, vou fazer outro desenho aqui, quanto menor a distância entre esses dois corpos, maior a força. Ou seja, quanto maior a distância entre esses dois corpos, menor a força de atração ou de repulsão entre elas. Então isso é um conceito que ele observou. Ele percebeu o seguinte, até tem uns conceitos que se atribui o seguinte, que quando eu dobro a distância entre esses dois objetos, ou seja, se existir uma distância d entre esses dois corpos, a força será uma. Se eu aumentar a distância em 2 vezes, eu dobrar a distância, a minha força ela diminui 4 vezes. Consequentemente, percebeu-se que se essa distância entre dois objetos triplicar, a minha força ela diminui 9 vezes. E assim sucessivamente. Se a distância entre esses dois objetos, se ela aumentar 4 vezes essa distância, essa força entre os objetos, ela vai ser dividida 16 vezes menor. Essa força vai ser 16 vezes menor. Então, a lei de Coulomb fala basicamente sobre isso. É isso aí, a lei de Coulomb fala sobre isso, que existe uma força de interação entre dois corpos. Isso depende muito, essa força de interação depende da distância, ou seja, maior, só recapitulando, se eu aumento a distância, a força diminui. Se eu diminuo a distância, a força aumenta de interação entre esses dois corpos. Então, basicamente fala disso. E ele elaborou uma fórmula matemática, que nós vamos ver agora, que é essa fórmula matemática aqui, que nós utilizamos ela nos nossos cálculos, para calcular a força entre dois corpos, que é essa fórmula aqui.
A força de interação entre dois corpos é a força elétrica. Nós vamos descobrir qual é o tamanho da força existente entre esses dois corpos. Então a força elétrica vai ser, esse K aqui vai ser uma constante. Essa constante ela vai depender, por exemplo, se esses dois objetos estiverem no ar seco ou no vácuo, esse K aqui será uma constante que vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Se esses dois objetos estiverem na água, essa constante não será 9, será 1,1 vezes 10 elevado a 8. Consequentemente, se esses dois corpos eletrizados aí estiverem no benzeno, a constante será 2,3. Se tiver no petróleo, 3,6. E no etanol, se tiver no etanol, 3,6 também vezes 10 elevado a 8. Então, depende do meio onde está inserido essas esferas, né, isso, para que a gente tenha essa constante aí. Então, essa constante é essa que vocês viram. Eu vou multiplicar a carga elétrica de uma esfera vezes a carga elétrica da outra e vou dividir pela distância entre elas ao quadrado. Então, a lei de Coulomb fala sobre isso. Vamos agora fazer, né, isso, alguns exemplos. Vamos aqui para o exemplo 1, para a gente praticar. É bem simples, não tem nada de tão complicado assim. Está aqui duas esferas, cada uma possui uma carga elétrica. Está aqui no seu lado direito a fórmula da lei de Coulomb e vamos responder. Primeiro exemplo. Determine a força de interação entre duas cargas. A carga 1, a carga elétrica dela é 1C, 1 Coulomb. Então essa carga aqui é 1 Coulomb. E a carga B, a carga 2 aqui também é 1 Coulomb, a carga elétrica dela. Veja que elas têm, aqui tem um sinalzinho de mais, aqui tem um sinalzinho de menos. Então vai existir uma força de atração entre elas. Então ele diz, sabendo que a distância entre elas é de 1 metro, então a distância entre essas duas esferas é de 1 metro, use 9 vezes 10 elevado a 9. Ou seja, essa aqui é a constante. Essa constante aqui. Então vamos calcular de que proporção, de que tamanho é a força entre essas duas esferas. Então vamos lá. A força vai ser igual à constante, que ele manda a gente usar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga 1. A carga 1 é 1 Coulomb. 1 Coulomb. Vezes o módulo da carga 2, que também é 1 Coulomb, dividido pela distância, que é 1 metro, ao quadrado. Então, bem fácil, é só multiplicar e dividir. Vamos lá, vou pegar aqui uma canetinha de outra cor, para a gente não se atrapalhar. Como é que eu resolvo, Daniel? Você vai fazer 9 vezes 1 vezes 1. Então, vai dar 9. Repete aqui esse 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 dividido por... Quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, a força entre essas duas esferas vai ser 9 dividido por 1 é 9. Repete esse 10 elevado a 9. E a gente sabe que a força ela é medida em Newton. Então, a força de interação entre essas duas partículas é uma força de atração de 9 vezes 10 a 9 Newton. Significa o quê? Que essa carga aqui, esse objeto faz uma força de 9 vezes 10 elevado a 9. E essa esfera aqui faz uma força de 9 vezes 10 elevado a 9. Cada uma, preste atenção, cada uma faz uma força de 9 vezes 10 elevado a 9. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos agora para o segundo exemplo. O segundo exemplo já é um exemplo um pouquinho mais difícil. Eu separei aqui 3 exemplos, né? E cada um tem um nível de dificuldade, vai aumentando. Segundo exemplo. Determine a força de interação entre as partículas. A partícula A é
3, aí tem esse símbolo aqui, símbolo grego, né? Que significa mi. Esse símbolo grego equivale a um valor, eu coloquei até a tabelinha aqui embaixo. Por quê? Quando eu tiver após o número, por exemplo, aqui eu tenho 3, após o número eu tiver um MC, vamos para aqui para baixo, essa tabelinha aqui de baixo. Eu vou chamar de milicoulomb. É uma unidade menor do que 1 coulomb. Então, toda vez que tiver esse MC aqui, eu vou atribuir 10 elevado a menos 3. Se tiver microcoulomb, o símbolo grego microcoulomb, eu vou acrescentar 10 a menos 6. Se tiver um NC, nanocoulomb, eu vou acrescentar um 10 a menos 9. Né? Se tiver aqui um PC, picocoulomb, eu vou acrescentar um 10 a menos 12. Isso vai ser importante para a gente resolver. Então vamos lá. Veja que a carga da esfera A é 3 microcoulomb e a carga da esfera B é menos 4. Veja que não é micro, é um M, né? Milicoulomb. Aí ele diz, sabendo que a distância entre elas é de 3 metros, use a constante 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado, coulomb quadrado. Faltou 2 aqui. Vamos lá. Então, a força de interação, ele quer saber justamente a força de interação entre essa partícula e essa aqui. Vamos lá. A força entre elas será a distância, primeiramente, a constante. A constante é 9. Deixa eu copiar aqui. Vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo da carga 1, que é essa aqui. A carga 1 é 3. Aí vem o detalhe agora. 3 microcoulomb. Então eu vou acrescentar 10 a menos 6. Vezes o módulo da carga 2. Aí vem outro detalhe. A carga 2 aqui tem menos 4. Ele perde esse sinal de menos. Por quê? Porque como os valores estão em módulo, o sinal de menos se perde. Então aqui vai ficar 4 positivo. Isso sempre acontece, Daniel? Sempre acontece. Se o valor estiver negativo, ele perde o sinal de menos. Então, milicoulomb equivale a 10 a menos 3. 10 a menos 3. Tá? O 3 aqui. Dividido pela distância, que é 3 ao quadrado. Então, a minha força vai ficar. Vou pegar uma canetinha aqui de outra cor. Vou pegar aqui, deixa eu ver essa aqui. Vamos lá, presta atenção aqui. 9 vezes 3 é 27, não é isso? 27 vezes 4. Vamos lá. 27 vezes 4. Quanto é 27 vezes 4? Vamos fazer aqui a continha. 27 vezes 4. 4 vezes 7, 28. Vamos com cuidado. 4 vezes 2 é 8. Com 2 é 10. Dá 108. Então, foi o que eu fiz. Eu multipliquei 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 4... Né, 108, então aqui vai ficar 108. Repete a potência 10. E agora vamos para essa parte de cima aqui. Essa parte de cima vai acontecer o seguinte. Eu tenho aqui um 9 positivo. Tenho aqui um menos 6. Tenho aqui um menos 3. Como é que vai ficar? Vamos usar aquela regra matemática. Sinal diferente diminui. Então, 9. Vamos começar por aqui. 9 menos 6 fica 3 positivo. Não é isso? Então, vai ficar 3 positivo. 3 menos 3, 0. Então, aqui, deixa eu pegar aqui a borracha, apagar esse 10 aqui. Pronto. Então, o meu resultado aqui só vai ficar 108. 3 ao quadrado, 9.
É isso. Então a minha força aqui vai ficar 108, é isso, dividido aí por 9, que vai dar 12. Então a força é 12 newton, a força de interação entre essas duas partículas. Minha gente, tudo certo? Todo mundo entendeu? Espero aí que vocês tenham compreendido, né, toda essa parte aí. A gente vai em seguida para um terceiro exemplo. É isso. A gente vai fazendo parte por parte para que você vá identificando, ok? Tudo direitinho. Tudo certo? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele diz o seguinte. Vamos lá. O terceiro exemplo diz: temos duas pequenas esferas metálicas eletrizadas, respectivamente de cargas 8 microcoulomb e B menos 4 microcoulomb. Então ele diz o seguinte: atraindo-se mutuamente com força de intensidade de 1,8 newton no vácuo. Então veja que é no vácuo, então a minha constante vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Qual é a distância que as separava antes do contato? Opa, Daniel, aqui tem um detalhe, minha gente. Ele já deu essa força. Ele quer saber essa resposta aqui. Ele quer saber a distância entre essas duas esferas antes do contato. Ou seja, significa o quê, Daniel? Esse é um caso diferente dos que a gente vinha fazendo. Por quê? Porque nos outros dois casos anteriores eu pedi a força. Eu queria saber essa força aqui. Agora não. Eu já forneci essa força. Mas vamos lá, vamos responder. A força entre elas é 1,8 newton. A constante, ele disse que foi no vácuo. Então vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo da carga 1 é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes o módulo da carga 2. Veja que é menos 4. Vai perder o sinal. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6. Também microcoulomb. Dividido pela distância ao quadrado. Então como é que vai ficar? Primeiramente, Daniel, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou pegar uma canetinha aqui de outra cor, porque aqui agora a gente vai ter que descobrir essa distância aqui. Eu vou colocar 1 aqui e vou multiplicar esse 1,8 pelo D. É uma multiplicação que a gente vai fazer. E o 1 eu vou multiplicar por esses valores aqui, ó. Então vai ficar assim. Como é que vai ficar? 1,8 vezes D ao quadrado vai ser 1,8 D ao quadrado, que é igual. Vamos multiplicar agora aqui o seguinte. 9 vezes 8 dá 72. É isso? 72 vezes 4 vai dar 288. 288. Vamos agora, deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor. Vamos lá. Vamos agora resolver isso aqui, ó. Essa potência aqui, certo? Vamos com calma. Repete o 10. Agora, 9, vem para cá para cima, ó. 9, sinal diferente, diminui e dá o sinal do maior. Então, 9 menos 6 fica mais 3. Não é isso? Mais 3 menos 6, sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Vai ficar aqui menos 3.
menos 3 dividido. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Peraí, deixa eu apagar isso aqui para a gente fazendo passo a passo. Cadê? Vamos lá. Então, esse aqui ficou. É isso, vamos continuar agora. D ao quadrado vai ser igual a 288 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1,8. Por 1,8. Então, a minha distância ao quadrado vai ficar 288 dividido por 1,8. Vai dar 160. Aí, deixa eu pegar o... Vai dar 160. E agora, Daniel? Esse 10 a menos 3 aqui, você só repete ele. 10 a menos 3. É interessante o seguinte, né? Se esse 10 a menos 3 estivesse aqui embaixo, ele iria ficar positivo. Mas como não está, é isso. Aí vamos lá. Vou pegar aqui só para a gente finalizar agora. Só para a gente finalizar. Eu vou fazer o seguinte. Essa minha distância aqui, ó, ao quadrado, eu vou fazer o seguinte. Veja que eu vou deslocar esse ponto aqui uma casa para cá. Então vai ficar aqui, vai ficar 16. Né? Repete o 10. E aqui vai ficar menos 2. Menos 2. São 2, viu? Menos 2. Agora, para finalizar, você vai cancelar esse 2 e vai substituir pela raiz disso aqui. Então, vou dar aqui a caneta vermelha. Então, a minha distância vai ficar... Quanto é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4, Daniel. Daniel, como é que eu tiro a raiz de 10 elevado a menos 2? É bem simples. Você repete o 10. Você pega esse menos 2. Você coloca aqui embaixo a metade de 2. Quanto é a metade de 2? De menos 2. Você atribui aqui menos 1. Pronto. Chegamos à nossa resposta. Terminamos. Veja que essa aqui, ó, deixa eu sublinhar aqui, é a distância entre essas dois corpos eletrizados. Se eu quiser tirar de notação científica, tá vendo aqui esse pontinho? É isso. Essa distância aqui ela tá em metro. Eita. Peraí, que agora foi tudo aqui. Pronto, vamos voltar aqui. Então essa distância aqui vai ser o seguinte. Se eu quiser tirar, eu pego esse pontinho aqui e volto uma casa para cá. Então fica, é isso. Então fica aqui, ó, 0,4 metros. Eu posso tirar isso aqui de notação científica. Ok, minha gente? Pronto, veja que tem muitos detalhes, então é importante vocês prestarem bem atenção, rever essas aulas quantas vezes for preciso, tá certo? E qualquer coisa aí, pode entrar em contato, alguma dúvida, tá certo? Então é só isso, a lei de Coulomb é isso, fizemos 3 exemplos, a parte conceitual. Então um grande abraço aí e até a próxima, pessoal. Tchau, abraço.